Meus amigos, o Flamengo contratou um profissional aí se reforçando, né, para a base, né, internamente o Flamengo construindo aí uma coluna muito forte, na verdade colunas, né, porque o Flamengo hoje tem uma estrutura sensacional e a base a gente sabe que tem um trabalho muito interessante, muito legal, Paquetá, Vinícius Júnior, tantos outros jogadores que foram revelados pelo Flamengo e que foram vendidos aí a preço de ouro, né? E o Flamengo não para por aí, o Flamengo quer se reestruturar e eu acho muito legal, tá de parabéns à diretoria nesse aspecto. E ela contratou Victor Aurélio, tá? Que é um profissional que estava no Atlético Mineiro desde 2021, tá? Ele é coordenador de captação de base, né? Ele já foi profissional no Botafogo, ficou durante 11 anos, passou pelo Bahia e estava no Atlético Mineiro, acabou saindo de lá justamente para isso, para vir para o nosso Mengão, recebeu a proposta, recebeu a oferta e agora ele vai integrar o grupo, né, de profissionais aí para a base rubro-negra, né? Inclusive, vou trazer aqui uma fala de quando ele assumiu a função lá no Atlético Mineiro, que eu acho importante para a gente ter uma base, uma noção do que vai ser implementado aqui no Flamengo com a chegada desse profissional, tá? Ele falou o seguinte, que o principal desafio é aumentar a rede de captação, gama de jogadores avaliados. Ideia do clube é projeto grande, ser bem agressivo na captação com foco nas categorias menores. Construir desde cedo o futuro do Atlético, né? Na época que ele estava lá. Com atletas sendo trabalhados desde novos dentro do clube, sendo formado no modelo que o clube acredita ser o ideal. Com boa formação, bons fundamentos, sendo desenvolvidos pelos profissionais que aqui estão, com formação a longo prazo, para seguir sempre alimentar o profissional do clube. Acho que é isso mesmo, para seguir sempre alimentando. Deve ser alimentando o profissional do clube, disse Victor Aurélio, a TV Galo, em 2021. Como eu disse, ele passou por Botafogo e Bahia. Então o Flamengo acabou contratando um profissional que estava na ativa no Atlético Mineiro, né? E tem tudo para realizar um bom trabalho aqui no nosso rubro-negro carioca. Deixa aqui nos comentários se você achou importante a contratação, a vinda aí do Marco Aurélio. Tá trazendo uma outra questão, né? Agora mudando de assunto, né? O Neto, né? O craque Neto, ele tem o seu programa lá, o Donos da Bola. E ele acabou criticando o Vidal. Assim como o Renato Maurício Prado tinha detonado o Vidal, a gente tinha falado sobre isso. No programa dele, ele questionou, né, a questão do Vidal estar vestindo a camisa do Flamengo. Falou sobre os salários e tudo mais. Olha o que ele disse. Eu vou trazer para você aqui a fala do craque Neto. Ele falou o seguinte, olha. Rodrigo Caio cabe em algum lugar? Interrogação. Desculpa, não dá. Para mim, só o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Marinho também não. Vidal vai embora porque esse cara ganhou tanto dinheiro do Flamengo, não jogou nada e nem vai jogar. Então, o craque Neto, né, ele acabou falando aí do Vidal. São críticas bastante intensas, né? Lógico, isso é sabido por todo o torcedor rubro-negro que o Vidal, ele até o momento não rendeu. E ele cravou que o Vidal não vai render ainda no Flamengo. E tem torcedor que ainda tem esperança, a minoria. Mas tem torcedor que ainda tem esperança de ver o Vidal por ser fã do jogador do que ele foi no passado. Já deu o que tinha que dar. Não dá mais o Vidal com a camisa do Flamengo e tudo indica que ele irá para o Colo-Colo do Chile. Se o clube avançar para a próxima fase da Libertadores, eles estudam fazer uma proposta ao Flamengo, né, para contar com o jogador já nesse meio do ano e, né, nessa nova etapa da competição, contar com o mesmo. Né? Então que o Vidal vá embora, porque realmente um jogador caro, que não se dedica 100% como a gente achava que o jogador poderia se doar, e um cara que não está rendendo nem 3% do que ele jogou na Europa. Sinceramente, uma decepção. Coloca nos comentários aí o que você acha dessa situação. Aproveitando que a gente falou sobre a nova contratação, o coordenador de base, né, para o Clube de Regatas do Flamengo, você lembra do zagueiro Otávio, né? Cria do Flamengo, da categoria de base do clube, é um zagueiro de 21 anos. Ele, na época, era tratado, né, como uma joia, como um grande ativo do clube que poderia render muito tecnicamente dentro de campo e financeiramente também, mas principalmente tecnicamente, que é a primeira coisa que o torcedor ele pensa. Esse jogador ele foi emprestado, foi para o Sampaio Corrêa, depois ele foi para Portugal. Famalicão, esse mesmo time de Portugal, acabou solicitando um empréstimo do jogador, ele foi para lá, teve destaque, jogou tanto pela categoria de base quanto nos profissionais e acabou despertando o interesse aí do clube em contratar, em contar com o seu futebol. E foi o que aconteceu, acabou contratando por 500 mil euros, é isso mesmo, 500 mil euros apenas, dá na faixa de 2,5 milhões de reais. Muito pouco pela qualidade que eu acho que o Otávio ele tenha, tá?
e também com um contrato de 5 anos. Então vai ficar um bom tempo lá em Portugal. Acredito que se ele continuar se destacando, rapidinho vai despertar o interesse de grandes clubes europeus, tá? Porque o Otávio, aqui na base do Flamengo, ele jogava demais e nós, torcedores, a boa parte dos torcedores, né? A gente falar que dizem que toda unanimidade é burra, né? Então não vou falar que foram todos, mas boa parte dos torcedores queriam ver o garoto vestindo a camisa do Flamengo como titular, ou até mesmo no elenco principal. Mas ele só teve a oportunidade em um jogo apenas e acabou não correspondendo. Claro, um garoto da base, tá vindo, é tudo muito novo, você tem que dar sequência e ter paciência com esse tipo de garoto. Você lembra do Otávio? Coloca aí nos comentários se você lembra dele, se você gostaria ainda de vê-lo com a camisa do Flamengo. E vale ressaltar que o Flamengo ainda detém 30% do jogador, tá? Como sempre, o Flamengo tem essa política de venda dos garotos, né? E ele acabou permanecendo com 30%, sensacional. Se o Famalicão vender, sei lá, por 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 30% desse valor, de qualquer valor, caso seja vendido, negociado. Tá certo, meus amigos? Vamos para o outro assunto do vídeo, que é em relação ao nosso querido Gerson, tá? No GE saiu uma matéria, tá? Exaltando aí o Gerson e o título da matéria é o seguinte: referência de Sampaoli no Flamengo, Gerson faz gols e dobra passes, 2 pontos. A fala do Sampaoli, que transmita essa forma de jogar. Com mais liberdade, o meio-campista pula de 2 assistências com Vitor Pereira para 4, sob orientação do argentino, e volta a marcar, algo que não havia conseguido até abril. Então, o Gerson conseguiu se reinventar. Para mim, foi a melhor contratação do ano no Flamengo, tá? Foi a melhor contratação do ano no Flamengo. Já tinha falado sobre isso antes da contratação, por tudo, né, que o Gerson tinha feito com a camisa do Flamengo e pelo que ele estava jogando na França. Com o Sampaoli lá, ele chegou de uma forma, chegou meio tímido, o Sampaoli foi orientando, foi mudando a sua forma de jogar. Gerson ficou como um homem mais avançado na França, né? Participando muito do jogo. E quando ele voltou ao Brasil, ele voltou numa posição diferente, jogando mais de segundo volante, como ele já exercia essa função com o Jorge Jesus. Sampaoli chegou, mudou ali, deu mais liberdade para o Gerson, né? Mudou ali a forma de jogar. Ele, logicamente, aproveitou, se sentiu mais leve. E eu gosto do Gerson assim. Eu gosto do Gerson mais participativo no jogo. No Fluminense ele tinha uma função importante que era de armar as jogadas. Então ele tem essa característica, né? Ele tem essa qualidade de conseguir colocar a bola, conseguir achar o seu companheiro, né, de ataque numa posição melhor, mais privilegiada, e como ele tem feito, né? Aquele gol, por exemplo, do Bruno Henrique, ele deu o passe. Tem alguns outros lances que eu não me recordo, mas ele conseguiu, dentre essas 4 assistências com o Sampaoli, foram situações importantes que realmente é um cara que enxerga o jogo. E o Gerson consegue, né, participar em todos os lados do campo ali. Ele é um cara muito participativo, chuta muito bem, ele tem a perna canhota perigosa, letal. Então você dando liberdade para esse jogador, você deixa o seu time com mais qualidade, né? Azar do adversário que tem que buscar alternativas aí para minar, né, ou até mesmo eliminar as ações do Gerson, né, que é um grande jogador. E também tem uma outra questão aqui, deixa eu só procurar, que ele tá aqui, ó, adaptação superada. O volante também aumentou o número de finalizações e chances criadas, fruto da liberdade que o atleta ganhou no novo estilo de jogo rubro-negro. O Gerson de Sampaoli tem mais liberdade para atacar, apesar de manter a posição como segundo volante. Ele ainda é o segundo volante, mas ele tem mais liberdade ali no meio campo. Ele faz muito bem a recomposição, ele consegue fazer muito bem a transição, um jogador que protege muito bem a bola. Então, assim, são características importantes de um grande jogador. Coloca aí nos comentários, meus amigos, sobre o Gerson. Eu quero que você faça um apanhado daquilo que você acha da melhor posição do jogador. Você acha que realmente essa é a posição ideal? Tem que se manter assim? Você acha que o Gerson, de fato, foi a melhor contratação do Flamengo no ano? Deixa nos comentários aí, porque ajuda demais. E vou pedir o seu like, tá bom? Deixa o seu like aí, porque ajuda mesmo, ajuda demais. E agora, o assunto central do vídeo, que é sobre o Oscar, né, cara? Não é nenhum clickbait, né? Não é nenhum clickbait, não, como a galera costuma falar. Mas o Oscar, o meio-campista Oscar, que joga no Xangai Port, tem mais 2 anos de contrato com o clube chinês. Ele deu uma entrevista e falou o seguinte: olha só o pedido especial aqui que foi feito ao atleta. Como meus filhos estão crescendo mais, acabam cobrando. Minha filha torce pelo Corinthians, nem eu sei o porquê, e ela, pai, vai para o Corinthians. E meu filho é flamenguista e pede, pai, vai para o Flamengo. Fica nesse embate dos dois aqui. Então,
o jogador ele recebeu um pedido especial do seu filho para jogar no Mengão Queridão, assim como recebeu também um pedido especial da sua filha para jogar no Corinthians. Agora, o que me chama a atenção nessa frase, nesse texto, é que quando se tratou do filho que torce pro Corinthians, ele falou o seguinte: eu nem sei porquê. Eu nem sei porquê. E falo, teve gente que já falou que o Oscar é corintiano, que o Oscar é São Paulino, que o Oscar torcia pro Inter, e foram clubes que ele jogou tirando o Corinthians, né? Mas aí o filho, do nada, a filha, né, no caso, torce pro Corinthians. E do Flamengo ele não falou absolutamente nada, ele só falou que o filho torce pro Flamengo, ou seja, tudo leva a crer, né, que o Oscar tem um carinho muito grande pelo Flamengo. Tem muita gente chateada, puta da vida com o jogador, porque ele não veio aí na temporada, no início da temporada para disputar o Mundial. Mas é aquela questão, né, envolve muita grana, muito dinheiro. O que se fala é que o jogador ele abriu mão de boa parte do seu salário, mas o Xangai Port, o time chinês lá, né, e ele é tratado como o rei lá, né. Todo lugar tem a cara do Oscar, ele tá em propaganda de tudo lá, sabonete, seja lá o que for. Mas foi o clube quem vetou a vinda dele para o Flamengo, né? Ele não aceitou o empréstimo de 6 meses, até porque o jogador poderia, é o que falam, né? Isso não sei se procede. O que fala é que o jogador poderia sentir o gostinho aí do time rubro-negro, de volta para sua casa que é o Brasil, e não querer voltar mais. Então você vê a importância do Oscar para lá os chineses, né? Para o time do Xangai Port. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse canal. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Vou deixar o Pix aqui para você ajudar o nosso canal se você quiser. Fique à vontade, mandar o Pix para a gente melhorar a nossa estrutura, se dedicar um pouco mais a esse canal, que eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar no nosso objetivo, assim como eu quero que você também alcance seus objetivos na sua vida, tá bom? Saudações rubro-negras, amigo. Tamo junto.